Bom dia, irmãos, a paz. Que o Senhor Jesus possa encontrar o trono do seu coração. Que Ele não divide. Ele é ciumento. Ele zela por nós. Mas Ele quer o lugar de honra. Ok? Nós vamos conversar um pouquinho sobre caminhos eternos. Jeremias, capítulo 6. Não precisa abrir não, só prestar atenção. O Senhor orienta o povo. Sai para fora do caminho e pergunta pelas veredas antigas. Veredas antigas são caminhos. Caminhos eternos. E o povo, infelizmente, respondeu: não faremos. Então, isso, infelizmente, vem trazendo as nossas emoções, dúvida, medo. E uma coisa muito triste que chama-se rebeldia. A gente coloca tudo no lugar que deveria ser o lugar de Deus. Vamos passar para frente? A vida ela é muito interessante. Nós vemos todo tipo de sofrimento, impiedade, violência e não entendemos como isso pode acontecer. Como que isso pode acontecer comigo, com você que um dia falou: eu sou de Jesus. Passa. Pensamos muitas vezes como Deus diz ser um pai de amor, amigo, libertador, e nos deixa experimentar tudo que nem sabemos o porquê. Quantas vezes nós nos revoltamos com Deus e sem falar em nosso pensamento? A gente não abre a boca não, mas a gente fala com o nosso pensamento. Em Salmos 94:11, a gente reclama o tempo todo: por que Deus? Por que Deus? Não conhecemos nada sobre a vida na realidade, mas falamos do que não conhecemos, só de ouvir falar. Quem não conhece a vida de Jó? Ele reclamou: Deus, eu não fiz mal, eu não fiz. E no final ele disse: eu falei do que não conhecia. Hoje eu posso te ver. Nós vamos ver por que Jó conseguiu ver a Deus. Pode passar. Precisamos então conhecer e ver a Deus na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos sonhos, enfim, em tudo que podemos pensar e realizar. Foi no final que Jó entendeu isso. Vou repetir um pouquinho. Conhecer e ver a Deus em nossa vida, nossas emoções, nossos sonhos, enfim, tudo que podemos pensar e realizar. Se nós buscamos Deus em cada segundo da nossa vida, em cada lugar, nós vamos encontrá-lo. Mas se a gente não procurar Deus, não tiver o objetivo, o foco de encontrar Deus está aqui, eu vou. Se Deus não tiver, eu não vou, como Moisés falou. Então, como nós faremos isso? Deus nos criou realmente? Existem muitos cristãos que falam isso. Eu chego a pensar, chego a duvidar: será que Deus existe? Eu tive o desprazer de ouvir uma pessoa falar isso. E essa pessoa falou com dor, que ela estava passando por uma luta. Ela falou: será que Deus existe? Fez a terra mesmo e tudo que nela há? O que de fato Deus falou ao homem quando Ele o criou? Será que Deus estava falando sobre esporte quando Ele fez Adão? Será que Deus estava falando sobre internet, mídias, quando Ele criou Adão? Em Gênesis 1:26 e por aí afora fala sobre isso. Qual que era a intenção de Deus para o homem aqui na terra? Jogar futebol? Fazer apostas? Correr milhas e milhas? Nada contra o esporte, tá, gente? Eu gosto de esporte. Mas qual foi a intenção de Deus? O que Deus tinha para falar para o homem?
E por que tanta angústia depois que Jesus veio na terra? Jesus não viria na terra para salvar? Ele não foi o Emmanuel, Deus conosco? E aí, ele foi crucificado, ele ressurgiu dentre os mortos, e de fato ele foi assunto, quer dizer, subiu ao céu? São perguntas que nós, cristãos, também fazemos. Por favor. As nossas emoções, elas têm cura? Restaura a nossa sorte, Deus, das vinganças. Quem falou que Deus não é de vingança? Está lá escrito, Salmo 94 e Salmo 126. Deus meu, só um pouquinho, para aí. Meu baluarte. Quem sabe o que é baluarte? É aquilo que a gente levanta, é a nossa bandeira. Tem gente que levanta a bandeira do Atlético, da MRV, de não sei o quê, mas não levanta a bandeira de Deus. Muitas das vezes nós deixamos a bandeira de Deus guardada na nossa casa, presa a 7 chaves. Por favor. Falando a respeito de doenças, século 21, qual que é a doença que mais atinge as pessoas, inclusive cristão, tá? 10% da população apresenta essa doença, são 16 milhões aqui no Brasil. Nós estamos na faixa de quase 300 milhões de habitantes no Brasil, 16 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela faz uma pesquisa geral para saber aonde existe. Então ela chegou a ser considerada como epidemia. Já nem é mais a epidemia, já estamos chegando na casa da pandemia. Pandemia nós vimos aí, ó, a Covid. Quais são os sintomas? Tristeza aguda, angústia, introspecção. Só um pouquinho. Essa angústia e essa tristeza, gente, ela é fora do comum. Então, se você tem alguém que conhece, que você ama e que você viu que está fora do padrão dessa pessoa, não deixa passar, não. Seja uma atalaia. Vai buscar ajuda para essa pessoa, porque essa pessoa, infelizmente, ela pode chegar ao cúmulo que nós temos ouvido falar aí, absurdamente, suicídio aumentando, inclusive no meio cristão. Por favor, pode passar. A segunda doença, a ansiedade. São 2,5% da população mundial que está apresentando ansiedade. E 4 milhões só no Brasil. A ansiedade, ela tem um sintoma de pensamento acelerado e o coração dispara. A pessoa sente que vai desmaiar. A pessoa parece, eu estou tendo uma vertigem. Isso é a ansiedade. É a angústia, é a aflição e é a culpa. É uma aflição indominável. É uma pessoa que não consegue parar num lugar. E muita gente fala assim, nossa, o que você tem? Nossa, falta de Deus. Não é não, gente. É muito sério. Por isso que Jesus permitiu que a ciência, ela evoluísse, ela chegasse nos nossos ouvidos, nos nossos dias, para que a gente pudesse conhecer. Não é demônio, não. É doença mesmo. Por favor, pode passar. A síndrome de Burnout, quem conhece, sabe. São 39% dos educadores no Brasil. Gente, quem cuida da educação aqui no Brasil está chegando a 50% de esgotamento. Olha lá, condições de trabalho, excessiva pressão, falta de perspectiva de melhoria para o futuro. E o que é isso? É um esgotamento mental, físico, é um desgaste mental. A pessoa não sabe responder. Você pergunta para ela, está tudo bem? Ela está parada. Ela não sabe parar para... Está tudo bem. O quê? O que você falou? Então, principalmente no meio da educação do Brasil,
Os nossos filhos estão entregues a pessoas doentes, emocionalmente, fisicamente, e que não tem estrutura nenhuma. Não é porque não quis, é porque infelizmente o sistema, o que é o sistema? É o governo, são as propriedades que infelizmente privadas não estão contribuindo, as entidades privadas não estão contribuindo, e a própria formação, a contribuição da família também não tem sido boa. Por favor, pode passar. Bom, acabou aí. Só um pouquinho, falando sobre mim. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, depois de haver conhecido Jesus aos 15 anos, e eu tenho 40 anos de profissão. É o meu índice. Um dia eu perguntei, eu tinha 11 anos, eu levantei, mãe, eu quero ir numa igreja. Minha mãe falou, segue. Era uma avenida João César, por aí. E eu fui parar numa igreja, sozinha. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, acho que é aqui que eu quero ficar. Eu tinha 11 anos. Então, quando o seu filho despertar e falar, mãe, pai, eu não quero brincar não, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Um dia meu irmão falou comigo assim, vai ler a Bíblia para você ficar sabida, para você ficar inteligente. E olha, eu não conheço nada, mas o meu Jesus não me larga por nada. Obrigada. Então, hoje nós vamos falar especificamente Jesus no Getsemane. Aquilo que eu passei para vocês foi informação. Porque realmente a pessoa está sofrendo. Nós vamos olhar. Jesus, enquanto homem, ele sofreu. Nós não podemos duvidar disso. Ele sofreu por quê? Porque ele era homem. Ele se despiu da sua autoridade, da sua majestade enquanto Deus. E ele veio aqui na terra para ele poder dar o exemplo. Ele falou, eu quero estar no meio do meu povo. Em Mateus 26, ele disse assim para os discípulos, minha alma está profundamente triste até a morte. Isso chama depressão. Jesus estava triste até a morte. E aí ele falou, vigia comigo, fica comigo. E aí ele olhou e disse, ainda dormis e repousais. Vocês estão dormindo e estão repousando, meus discípulos. Na segunda vez, ele voltou, ele foi sozinho para um lugar específico. A gente conhece essa história. Ele chorou mais um pouquinho e falou, Senhor. Chorou. E ele voltou até os discípulos. Isso em Marcos fala, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus falou com os discípulos, irmãos, eu estou triste. Isso é depressão. A minha alma está triste até a morte. E ele repetiu, ele disse, vigiai, porque vocês vão entrar em tentação. Então vocês lutem e orem para não entrar em tentação. Jesus deixou o pessoal, foi lá sozinho. E Lucas fala assim, o anjo do Senhor aparece para consolar Jesus. Isso foi na terceira vez, Que lá Mateus, Marcos e Lucas. Vamos pegar aqui que Lucas não conviveu com Jesus.
Lucas, ele ouviu um relato de Pedro, que Pedro estava com Jesus. Só que Pedro não sabia ler nem escrever. Mas Pedro contou para Lucas. Lucas era um médico. E ele disse: o anjo do Senhor veio e consolou Jesus. Então, se você não encontrar alguém que possa te consolar, não solta a barra da saia de Jesus. É o manto de Jesus. Porque Ele vai encaminhar. O anjo vai estar no seu lado. E aí Ele disse: orai para que não entres em tentação. E o suor de Jesus foi tão forte que transformou em sangue. O sangue de Jesus derramou na terra por nós. Ele não estava carregando o pecado dele. Ele estava carregando a nossa dor. Ele estava carregando o nosso pecado. Pecado não é problema. Problema é problema. Pecado é errado. É injustiça que nós cometemos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos homens. O que Jesus falou? Um mandamento vos dou: amai a Deus e ao teu próximo como a ti. Resumindo. Só que infelizmente no século XXI nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão muito ocupadas com o celular, muito ocupadas com o jogo, muito ocupadas com amigos, muito ocupadas em qualquer outra coisa, mas que não vai trazer crescimento nenhum para ela. E sabe por que Deus nos deixou aqui? Sabe porque Jesus tem um interesse por nós? Sabe o que Deus falou para Adão quando Ele criou Adão? Lá no Éden? Adão era homem na estatura, mas Deus falou com ele: crescei. Não adianta a gente ter tamanho, a gente tem que crescer por dentro. Está aqui. Isso daqui é só uma bomba, bate, entra e sai sangue. Agora o nosso crescimento está aqui. Então Deus deu uma ordem, não fez uma sugestão, deu uma ordem: cresça. Não é sentar num banco de faculdade, é crescer para se tornar humano. Seres humanos nascemos, mas quando crescemos, nós adquirimos humanidade. É estranho, né? Nós muitas das vezes não aprendemos a ser humanos, a nos tornarmos humanos. Mas infelizmente estamos nos tornando monstros. Estamos nos tornando a cada dia mais robô. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E vem agora a chamada inteligência artificial. Sei muito pouco sobre ela, mas eu sei que ela vai derrubar. E já falaram que ela vai escrever uma Bíblia nova. Para a gente poder parar e pensar. Nós conhecemos essa Bíblia que nós manuseamos? E a inteligência artificial vai escrever uma nova. A Xuxa falou que precisa ser escrita, reescrita a Bíblia. Que essa Bíblia que nós usamos, ela tem muita violência. Será que Deus errou? Será que Jesus
errou quando ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, a minha alma está triste até a morte. Será que Jesus errou em transformar? Não foi ele que transformou, foi a necessidade dele. Foi uma reação automática do corpo dele, do suor ser transformado em sangue. Jesus apostou em nós, no sentido: eu vou na terra, porque eu não vou deixar o meu povo sozinho. E qual de nós pode falar isso? Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Nada é importante além de Jesus. Se nós abrirmos mão de tudo na nossa vida, nós podemos ser considerados como discípulos. E o discípulo não tem nada, o discípulo é um mordomo. Então, se nós abrimos mão, mas ser consciente, não é por medo, é por amor. Jesus abriu mão. Na primeira vez que ele foi até os discípulos, ele disse: ora comigo. Na segunda ele falou: ore para você não entrar em tentação. E na terceira ele levantou e falou assim: gente, vamos embora. Sabe por quê? O Espírito Santo tinha tomado conta das decisões. Ele falou: está aqui. Então isso é Getsemane. Eu estava estudando e Getsemane é um pomar, mas não é um pomar de flores naturais diversas. É um pomar de oliveira, onde tem azeite, é onde tem a azeitona. E Jesus, ao se ajoelhar, estava de frente para o Santo dos Santos, lá em Israel. É o lugar onde fica acesa. E o primeiro óleo, o primeiro azeite que se tira é para acender aquela candeia, para ficar acesa diariamente, para levar as orações daqueles que chegam no chamado Muro das Lamentações. As pessoas oram, pedem a Deus e fica lá em cima aquele cálice para ser colocado, derramado o azeite. Então é o azeite mais puro. E quando Jesus foi pela primeira vez, ele foi espremido. A azeitona, para soltar o azeite puro, ela é espremida. Então, não adianta a gente falar assim: eu não vim aqui na terra para poder passar esses negócios aí que fala que o crente passa, não. Então, realmente, porque o evangelho verdadeiro é para ser espremido. Se você não tiver disposição para ser espremido, por quê? Porque com a pressão, tirando aquilo que não presta, que é a rebeldia, é a desonra, é a mentira, tudo aquilo que não provém de Deus na nossa vida, Deus espreme mesmo, para que saia verdadeiro e puro azeite. Essa é a única forma para a gente poder adorar a Deus. A nossa emoção tem cura? Tem. Quando nós vamos ao psicólogo, nós colocamos para fora, o psicólogo, ele fala que é espremer. É a chamada catarse. É tirar aquilo de ruim que está dentro de mim e jogar para fora. Isso é o que aconteceu com Jesus. Ele recebeu tudo de nós e ele espremeu. Ele falou: Senhor, toma.
Ele foi uma, duas, na terceira o Espírito Santo disse: agora levanta, estão te procurando. E os soldados vieram, e o que eles fizeram? Abraçaram Jesus? Não. Judas deu um beijo em Jesus, selou a traição e selou o cálice. Jesus é a única verdade. Jesus é um caminho. E ele fez a oração sacerdotal. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Muitas das vezes nós não conseguimos entender que mal é esse. Mas se os nossos olhos espirituais estiverem abertos, foi quando aconteceu com Jó. Os olhos naturais dele já não tinham mais esperança. Foi quando ele fechou os olhos naturais e abriu os olhos espirituais. Ele morreu. Ele jogou a expectativa toda em relação ao homem para fora. E ele colocou a única e verdadeira esperança, que é Jesus. Jesus se entregou, ele se doou. E foi por amor, não foi por pressão que Pilatos falou com ele: eu posso resolver a sua vida, eu posso tirar você daqui. Jesus respondeu para ele: se não tivesse sido dado a você, você não teria. Veio de onde? Do trono dos céus. Então nós erramos quando nós criamos expectativas que não são do Senhor, porque Deus nos vê como igreja, mas Ele nos trata como indivíduos. Ele não faz massa. Deus nos trata e nos chama pelo nosso nome. Quando você tiver dúvida, dá um passinho para trás e fala: Senhor, como é que é mesmo? Se você quiser encontrar o dedo de Deus, os olhos de Deus, não vai na frente de Deus. Faça como Moisés: Senhor, se tiver o Senhor comigo, a sua presença estiver comigo, eu vou. Mas não me deixe sair deste lugar sem o Senhor. Isso é dependência. Então Jesus dependeu. E se nós queremos que a nossa emoção seja tratada, nós precisamos fazer isso aqui. Ir, de fato, totalmente no Getsemane. Porque que Deus colocou, não é qualquer um não. Deus colocou anjos aqui na terra. Eu sei que tem muita gente sincera, mas que não tem conhecimento. Então não adianta não ter conhecimento. Erreis e não conheceis. Outro dia eu recebi uma pessoa e a pessoa falou: eu acho que vou fazer terapia. Eu vou dar terapia para as pessoas. Eu falei: que ótimo. Eu tenho 40 anos e ainda sei que eu não sei nada. Eu trato de pessoas. E eu sei que eu não sei nada. A vaidade, gente, ela é linda. O orgulho, melhor ainda, para a gente jogar na lata de lixo. Nós estamos vendo, estamos batendo aí todos os dias com pessoas cheias de orgulho. E o orgulho, com certeza, vai fazer com que essa pessoa fique muito bem. A nível estético, a nível de população humana, que são pessoas que não conhecem a verdade. E o que é a verdade? Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não pensa que uma placa de igreja
vai salvar alguém. Não pensa que um conselho vai salvar alguém. Entenda que se você não for para o Getsemane, você não vai ser salvo. É simples assim. O Evangelho é muito simples. Os seres humanos têm mania de complicar. Então, está muito claro. Se você quiser, Jesus te quer. Jesus não tem problema em aceitar. Porém, Ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele não vai me deixar do jeito que eu estou. Quem é bom de matemática faz as contas. 64 menos 15. Eu tenho 64 anos hoje. Eu entreguei minha vida aos 15 anos para Jesus. E eu estou caminhando. A cada dia que passa, eu vou tirando um pouquinho mais de mim. E vou falando, Senhor, entra mais. Senhor, entra mais. Não existe, nunca vai existir passe de mágica. Passe de mágica existe aí para enganar. Mas a nossa caminhada, a nossa vida, se não entregarmos todos os dias a nossa vida, se não colocarmos todos os dias no Getsemane, nós não vamos conseguir, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar igual o povo de Israel, rodando no deserto. Porque no deserto existem o quê? Distrações. Oh, mas no deserto? As pessoas inventam.